A paz do Senhor, amados. Aqui quem vos fala é a pastora Lorraine Maele Guedes. Congrego na Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, localizada no Jardim das Acácias, em Aparecida de Goiânia. Eu quero aqui externar a minha alegria em poder contribuir com a lição diária no livro de Salmos. Agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, aos líderes regionais de Goiás, pastora Romene e presbítero Patrick, e ao pastor presidente Gideon Júnior. Eu estarei lendo aqui no Salmo 102, na versão de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. E convido a amada igreja para estar lendo juntamente comigo, na qual aqui tem como tema oração do aflito, vendo-se desfalecido e derramando a sua queixa perante a face do Senhor. Senhor, ouve a minha oração e chega a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa, porque os meus dias se consomem como fumaça e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o pão. Já os meus ossos se pegam à minha pele, em virtude do meu gemer doloroso. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como um mocho nas solidões. Velo e sou como um pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia. Os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam. Pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantaste e me arremessaste. Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Quando o Senhor edificar Sião e na sua glória se manifestar, e atender a oração do desamparado e não desprezar a sua oração. Isto se escreverá para a geração futura. E o povo que se criar louvará o Senhor, porquanto olhara desde o alto do seu santuário, desde os céus, o Senhor observou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte, a fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião, e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos todos se congregarem e os reinos para servirem ao Senhor. Abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, tu cujos anos alcançam todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão, como roupos mudarás, e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua descendência ficará firmada perante ti. Quando eu entro no versículo 12, eu vejo um salmista com um foco diferente. Ele deixa de olhar para si e ele entroniza, né, o seu pensamento, né, a sua gratidão a Deus. Porque ele vai dizer aqui, ó, mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. Então o autor, ele tira o foco de si. Do versículo 1 ao versículo 11, ele vai falar das suas angústias, das suas perseguições externas, da sua solidão. Ele se compara a uma ave, né, solitária no telhado.
Ele fala das perseguições em relação aos seus inimigos. Ele vai dizer das suas lágrimas, que era a sua companhia no momento, né, de tristeza. E nesse momento ele muda o seu foco para aquele que é, para aquele que faz, para aquele que pode, para aquele que é inabalável, para aquele que é imutável. E ele entende, amados, que o que ele estava vivendo ali, né, aquele sofrimento que ele estava ali, não se comparava ao propósito eterno de Deus. Então, Jerusalém poderia cair, outras pessoas poderiam ser levadas para o cativeiro, mas Deus permanece o mesmo, né? Ele é imutavelmente consistente e nele não vai ter variação de mudança. Ele não é aquele que desfaz a aliança com o seu povo. Quando eu leio o versículo 13 e o versículo 14, que diz assim, ó: Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou, porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Aqui nós vemos o salmista mostrando a compaixão do Senhor para com o seu povo. Jerusalém, né, a Sião, ela já tinha sido devastada. E mesmo depois do fim do cativeiro, nós vemos uma cidade totalmente debaixo de escombros, né? Nós vamos ver isso lá no livro de Neemias. Quando chega Neemias, a situação que aquela cidade estava, a Bíblia diz que ele senta e chora, né? Então, a cidade ela seria reconstruída porque Deus não havia se esquecido dela. E foi o próprio Deus que usaria instrumentos para poder reconstruir essa cidade, mesmo depois de 70 anos de cativeiro, né? Deus não abriria mão, né, de reconstruir a sua obra. E Spurgeon ele vai dizer assim que Sião tinha sido escolhida há muito tempo, altamente favorecida, gloriosamente habitada e maravilhosamente preservada. E por isso, pela lembrança de suas misericórdias passadas, ela estava certa de que a misericórdia novamente lhe seria mostrada. Ou seja, Deus ele não esquece dos seus. Deus usou, né, o cativo babilônico para disciplinar aquele povo. E muitas das vezes ele usa circunstâncias como, por exemplo, o silêncio, para que nós possamos ver, né, a nudez do nosso pecado, para que nós possamos olhar para dentro de nós e entender que o pecado nos separa dele, para que nós possamos entender que o pecado afasta. Mas a partir do momento que nós reconhecemos a grandeza do Senhor e que sem ele nós não somos nada, nós vemos que Deus, ele é misericordioso, ele é amoroso e ele move céus e terra, né, para poder abençoar o seu povo. Então, quando chega, né, os momentos ali de que Deus usa, né, instrumentos como, por exemplo, Neemias, para reerguer aquela cidade, pedra sobre pedra, a Bíblia vai nos dizer que levanta homens para impedir, né? Tobias e Sambalate, né, levanta homens. Só que eles não foram suficiente para impedir, para paralisar a obra do Senhor. Então, amados, não tem Satanás, não tem ateu, não tem homem, não tem mulher que possa paralisar a obra do Senhor. Quando Deus decide, está no plano dele de reconstruir algo, não há quem possa impedir. Amém? Eu quero ler aqui no versículo 15 ao versículo 17, diz assim, ó: Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, quando o Senhor edificar Sião e na sua glória se manifestar. E até a oração do desamparado e não desprezar a sua oração. Aqui nós podemos ver sobre a restauração do Senhor. As ações, né, salvíficas de Deus, elas resultarão em um reconhecimento universal. Então, tudo que Deus fez ali em Sião para aquele povo, as nações circunvizinhas contemplaram isso.
A Bíblia vai nos dizer, no livro de Salmos 126, né, que é um estudo que vai ser mais para frente, mas ela vai nos dizer no versículo 1 ao versículo 3 que as nações circunvizinhas, né, a vizinhança, né, eles olhavam para aquele povo que estava saindo do exílio babilônico e eles falavam assim: olha, grandes coisas fez o Senhor deles, né, fez o Senhor Deus por eles. Então, aquele povo, eles foram impactados através da situação que o povo babilônico passou e que estava naquele momento, né, passando por um momento de alegria, né, ao sair do exílio babilônico. Então, quando, né, a Sião se alegra no seu Deus, as nações elas começam então a reverenciar também o seu nome, pois eles conseguem ouvir sobre as maravilhas do seu poder. E a Bíblia vai nos mostrar que eles ficaram impressionados, né? Então, essa restauração de Jerusalém, ela trouxe alegria não apenas para o povo da aliança, mas também impactou, né, as cidades ali circunvizinhas, as nações, né, circunvizinhas, deixando claro que Deus ele é soberano e que nada pode impedir o braço forte do Senhor de agir quando tem um povo disposto a orar. O Senhor ele é aquele que responde orações. Então, certamente a restauração de Sião redunda em glória para o Senhor e envolve a salvação das nações gentias. Quando eu leio aqui do versículo 18 ao versículo 22, diz assim: nisto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará o Senhor. Porquanto olhará desde o alto do seu santuário, desde os céus, o Senhor observou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte, a fim de que sejam anunciado o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos todos se congregarem e os reinos para servirem ao Senhor. Então, aqui, amados, nós vamos ver sobre as promessas infalíveis do nosso Senhor, né? As garantias que o salmista acabara de pronunciar teriam de ser registradas para os benefícios de gerações vindouras, como no período do povo que estava no Egito, como eu falei anteriormente, né? Lá no livro de Êxodo, né? O Senhor, ele não esqueceu daquele povo, e através do clamor daquele povo, o Senhor teve compaixão. E ele cumpriu, né, a promessa de livrar aquele povo, de tirar aquele povo daquela escravidão. E assim também ele estava cumprindo, né, a sua promessa de libertar, né, o seu povo daquele período, né, de cativeiro babilônico. Quando eu leio aqui, amados, no versículo 22, 21, que diz assim: a fim de que seja anunciado o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém, quando os povos todos se congregarem e os reinos para servirem ao Senhor. Bom, os povos e os reinos, isso acabará por ser cumprido no reinado messiânico, né? Então, esses versículos, né, eles nos fazem compreender sobre essa questão, né, que quando Jerusalém ela é restaurada, né, quando os que se converterem dentre os gentios tomarão parte no louvor do nome do Senhor. Alan Arma ele diz assim que a reunião que começou no dia de Pentecostes, lá em Atos 2, ela conduzirá eventualmente a uma assembleia diante do trono de Deus, daqueles de toda nação, toda tribo, povos e línguas. Quando eu entro aqui, amados, nessa questão do versículo 22, a gente vai ver que o Senhor Jesus, ele é aquele que vai ser reconhecido, ele é aquele que vai ser adorado, e principalmente a palavra do Senhor nos diz que todo olho verá e toda língua o confessará. No versículo 23, vai dizer assim: abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. No versículo 24, dizia eu: Deus meu, não me leves no meio dos meus dias.
tu cujos anos alcançam todas as gerações. Aqui nós podemos ver um contraste, né, entre a fragilidade do homem e a eternidade de Deus. Então, no versículo 23, nós vamos ver primeiro que o nosso salmista ele volta, né, aos seus lamentos para dizer que Deus ele foi o responsável pelo seu abatimento e também pelo encurtamento da sua vida. Só que aí no versículo 24, ele pede para o Senhor, né? Nós sabemos que embora, né, nós que somos cristãos, que sabemos que somos peregrinos, que somos estrangeiros aqui, nós não precisamos temer a morte, né? Mas também a gente vê que esse salmista, ele tem um apreço pela vida, né? O salmista ele não quer morrer cedo, né? Na meia idade, sem ver antes a restauração de Judá, de Jerusalém e do templo. Então ele pede para que Deus prolongue os seus dias, né? Uma vez, né, que Deus vive de geração em geração. Podemos dizer que o salmista ele deseja viver mais, né? Que ele reconhece sua mortalidade em comparação à eternidade de Deus. No versículo 25 e 27, as Sagradas Escrituras, elas vão dizer assim: desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, com uma veste envelhecerão, como roupas mudará, e ficarão mudados. Bom, esse versículo 25 ao 27, eles são citados lá no livro de Hebreus, do capítulo 1, versículo 10 e versículo 12, são aplicados a Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Uma das coisas que eu acho interessante é que a Bíblia vai nos mostrar lá no livro de Hebreus, onde foi citado, que Jesus ele é superior aos anjos, né? Por quê? Porque Jesus ele é eterno, enquanto eles tinham um começo, né? Que Jesus ele criou, enquanto eles foram criados, né? Então essa passagem ela fala claramente, ela nos confirma a eternidade e a divindade de Cristo. O Deus imutável, ele sobreviverá à sua criação, mesmo na nova criação. Então, agora, indo para o versículo 27 e 28, diz assim: mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua descendência ficará firmada perante ti. Jerusalém, ela será restaurada, o povo da aliança e a sua descendência habitarão seguros e a igreja jamais será destruída. Esse texto, amados, ele nos dá uma base que nós podemos implorar pela benevolência do Senhor para a nossa semente, para a nossa geração. E podemos esperar que a causa de Deus e a verdade, elas reviverão em gerações futuras. Então, hoje, né, o que a minha alma almeja é que a minha filha ela possa ter dias melhores, que a minha filha ela possa ser cheia do Espírito Santo, que a minha filha possa ter intimidade com o Espírito Santo muito mais do que eu tenho hoje, que a minha filha ela alcance vitórias e experiências em Deus mais expressivas do que eu tenho hoje. Então, o que eu almejo é exatamente isso, que os meus filhos que eles possam continuar e que a descendência deles, que eles possam ficar firmadas em Cristo, ficar firmada na rocha que é o Senhor. E no versículo 27, as Sagradas Escrituras vai nos mostrar que Deus ele é imutável, né? Mas tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim, que foi aquilo que eu citei, né, no versículo em relação a Hebreus 1, 10 e 12. Ele é imutável, ele é
grandioso, né? A grandeza dele, amados, não tem fim, né? E que o Senhor possa falar melhor aos vossos corações, e eu agradeço pela rica oportunidade.